As tábuas sumérias, elas foram localizadas no ano de 1849, né, na região ali da Mesopotâmia, né? E aí foi encontrada na antiga biblioteca do Arsubanipal, né, que foi um rei ali da região da Assíria, né? E aí foram encontradas cerca de 26 mil tábuas de argila, né? Então, foi muitos registros, né? Um professor, né, da Nathaniel Schmidt, ele era professor de uma universidade batista lá de Nova York, e aí ele começou a estudar e traduzir essas tábuas, né? Imagine você de universidade batista, né? Com viés cristão. Na hora que ele começou a estudar as tábuas, ele começou a ver uma similaridade muito grande com os textos judaico-cristãos. E aí ele começou a tornar isso público, né? Quando ele começa a tornar isso público, ele simplesmente é desligado da universidade, então ele foi boicotado, né? E aí esse assunto ele só volta a se tornar popular cerca de um século depois, né? Acho que o que mais popularizou esse assunto foi o Zecharia Sitchin, né? Que é o mais conhecido, que fala sobre os Anunnakis e dos textos sumérios, né? Então, aí você falou assim, como que a gente vai saber se é real ou não, né? Aí a gente vai entrar na questão do que seria uma cosmogonia, né? Antes da gente chegar na cosmologia e na filosofia, né? O que o homem primitivo fazia? Ele queria entender, né, como entender o cosmos, né, entender a ordem das coisas. E como que ele fazia para explicar isso? Através das cosmogonias. As cosmogonias são o quê? São narrativas fantasiosas, fantásticas, né, fantásticas, essa é a palavra, que buscam explicar a realidade através dos deuses, né, que são os mitos. O mito, ele é uma mentira? Não. Por quê? Porque o mito foi a primeira forma que a humanidade achou para explicar aquela realidade. Então, por mais que eles usem coisas que muitas vezes são figurativas, ali tem um fundo de verdade, né? Então, foi a forma que eles encontraram para explicar a realidade. Por exemplo, quando fala que o homem foi criado do barro e que Deus soprou nas narinas dele. O que na verdade queria explicar? Que o homem foi realmente criado do barro? Eu acho que ele quis dizer que ele usou os materiais existentes aqui para criar aquele ser. Mas aí já não seria Deus, né? Na verdade, o que eles queriam dizer é que o homem era feito de matéria e espírito. Entendeu? Quando você fala o barro, você está se referindo à parte material. E quando você fala que Deus soprou, né? A gente pega pneuma, né? Que a tradução literal da palavra pneuma é espírito. Então, que está associado com vento, né? Então ele está explicando o quê? Que o homem foi criado de espírito e matéria, né? Não que ele literalmente, Deus foi lá, mudou do barro e assoprou. Então, não é pegar os textos sumérios e traduzir literalmente, né? Porque se a gente traduzir literalmente, a gente vai cair em enganos, né? Mas existe sim um fundamento naquilo que foi falado. E outra coisa, quando a gente pega os textos sumérios, a gente está falando da primeira civilização pós-dilúvio. E se o Homo sapiens sapiens surge há 37 mil anos atrás, olha o tempo que levou para se formar a primeira civilização. Será que foi isso mesmo? Que a Suméria ela surge há 6 mil anos, cerca de 6 mil anos atrás. Eu acredito que não, porque na minha opinião, a gente teve civilizações inteiras antes do dilúvio, só que aí a humanidade ela foi resetada no dilúvio, e aí ela começa tudo do zero, e aí vai florescer novamente uma civilização lá na Suméria. E o que é uma civilização? Né? É quando várias pessoas se reúnem em um local, né, e decidem conviver ali naquela região, né, sobre as mesmas leis, né, fazendo trocas, sem precisar ficar indo de canto em canto, igual os caçadores-coletores faziam antes, né?